Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Nós leremos o verso de número 6. O tema que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã é 5 palavras que mudam tudo. 5 palavras que mudam tudo. Você quer saber que palavras são essas? Não é mágica, não é um encantamento, não é um feitiço, não é uma chave judaica secreta. Você não precisa ser iniciado em irmandades secretas, você não precisa adquirir um curso, você não precisa participar de 3 lives e no final, fazer um módico pagamento de R$ 2.997. Você só precisa crer naquilo que o Senhor diz. Amém? E diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes Ele dá maior graça. Essas são as 5 palavras que mudam tudo. Antes Ele dá maior graça. Isso muda tudo na nossa vida. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Essa palavra abençoe o nosso coração em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir direção ao Pai. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tudo que já foi vivenciado até esse momento. Mas agora, Senhor Deus, nós queremos um pouco mais. Nós queremos a Tua palavra como base, como esteio, como garantia, Senhor, de tudo aquilo que nós vamos orar, de tudo aquilo que nós vamos colocar diante do Teu trono de graça. Ajuda-nos, Senhor Deus, traz-nos sabedoria, entendimento, discernimento, direção, para que a gente possa orar da maneira como o Senhor nos ensinou e nos chamou para fazer. É a nossa oração, é o nosso pedido nessa noite. Fala conosco, Deus. Fala conosco, ministra o nosso coração. Nós desejamos isso, nós necessitamos disso. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Diácono Edson. 5 palavras que mudam tudo. Antes Ele dá maior graça. A carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor Jesus, é de uma importância indescritível. Ela é uma carta diferenciada, porque a carta de Tiago é uma carta muito necessária. Ela é tão necessária e, ao mesmo tempo, tão ignorada. E não é ignorada de hoje, não, tá? Ela é ignorada desde o tempo em que ela foi escrita. Só para você ter noção, a carta do apóstolo Paulo foi uma das últimas cartas a entrar no cânon do Novo Testamento. A aceitarem não só a autoria do apóstolo Tiago, mas também a autoridade e a inspiração do que ele deixou registrado. Você tem noção, a carta do apóstolo Tiago era a carta menos lida e menos citada nos primeiros séculos da igreja. E muitas são as razões ou os motivos. Pode ser porque ela parece judaizante demais. É uma carta que parece legalista demais, moralista demais, principalmente quando ela aborda as obras e a lei. Talvez seja porque ela não menciona explicitamente a morte e a ressurreição de Cristo, como as demais cartas pastorais assim fazem no Novo Testamento. Aliás, trazendo para os nossos dias, alguns cismam em dizer que a carta do apóstolo Tiago contradiz o que as cartas de Paulo ensinavam. Inclusive, aí, voltando um pouquinho mais no tempo, o próprio reformador Martim Lutero chegou a chamar a carta de Tiago de epístola de palha. Essa carta não serve para nada, fala só sobre costumes, sobre leis, sobre moralidade. E por que toda essa rejeição à carta? Ou, pelo menos, por que
tantas tentativas de rebaixar essa carta para uma carta de segunda categoria, de uma carta não tão importante como as cartas de Paulo, como as cartas de João, como as cartas de Pedro, porque a carta do irmão de Jesus é uma carta menos proeminente. Seria porque ela dá ênfase à vida prática? Seria o apóstolo Tiago um apóstolo legalista? E eu acredito que Tiago tenha essa rejeição por boa parte dos seus leitores, porque ele escreve essa carta para aqueles que estão sendo perseguidos, para aqueles que estão passando por lutas, por provações, por dificuldades. Esse é o propósito da carta. Ele escreve aos irmãos na dispersão, assim como Pedro também descreve para aqueles que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição romana. Então, essa é uma carta para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sendo perseguidos, para aqueles que estão sendo afrontados. É uma carta para aqueles que se encontram em tempos de dificuldade. E ao invés de oferecer algum alívio, algum conforto ou consolo pelo que estamos passando, Tiago incentiva a busca por sabedoria. Não basta eu estar sofrendo, eu deveria ser mais sábio apesar de estar sofrendo. E sinceramente, não me parece algo que qualquer um de nós desejemos ouvir quando nós estamos em tempos de dificuldade. É ou não é verdade? Quando a gente está passando por alguma dor, por alguma angústia, por algum problema, a última coisa que a gente espera é que alguém diga para a gente, mas você precisa ser mais sábio. Tiago, aqueles que estão passando por dificuldade, não diz, busque alívio e conforto em Deus. Agarre-se em Jesus e busque esperança na salvação que há em Cristo Jesus. Não, ele diz, peça sabedoria. E aí você pensa, pelo amor de Deus, eu já estou sofrendo, eu já não tenho tempo para lidar com os meus próprios pensamentos e sentimentos, eu tenho que aguentar a pressão e ainda saber pelo que eu estou passando. Ao invés de pedir a Deus alívio, sustento, socorro, eu devo pedir sabedoria. Não é à toa que as pessoas não queiram tanto ouvir o que Tiago tem para dizer. Porque parece que ele não está tão preocupado com o fato das pessoas estarem sofrendo. Olha o que ele diz no capítulo 1, olha a maneira como ele inaugura, como ele abre a sua carta. Tiago, capítulo 1, versos 2, a gente vai ler até o 8, e rapidamente eu vou comentar algumas coisas com você. Tiago, capítulo 1, verso 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele já começa bem, né? Quem em sã consciência tem por motivo, não de alegria, mas de toda alegria, o está passando por problemas e tribulações. Alguém naturalmente se alegra com o fato de estar sofrendo? Sejamos honestos e sinceros aqui. Sim ou não? Alguém gosta de sofrer? Obviamente que não. Mas ele diz assim, tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele diz no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que coisa legal, ele não está falando que a fé provada gera galardão, traz promessa, dá vitória. É maravilhoso manter a fé depois da provação, porque você recebe a coroa. Não, ele fala que a fé confirmada e provada vai gerar em você o quê? Perseverança. Quem é que quer ganhar o status de perseverante? Pelo amor de Deus. Os coaches dizem pra gente que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, é ou não é verdade? Mas quem é que quer sair da zona de conforto? É gostosinho. É por isso que ela se chama zona de conforto. Alguém quer chegar em casa e viver em briga, em guerra, em discussão, em contenda? Não, a nossa casa precisa ser um lugar de conforto, de paz, de consolo, de alegria. Mas aí Tiago está dizendo assim, sabendo, uma vez que você recebeu sabedoria, que o final da vossa aprovação é você se tornar uma pessoa perseverante. Aí fala, para Tiago, pelo amor de Deus, eu quero saber que eu vou ganhar um prêmio, uma vitória, um galardão, que eu vou vencer. Ele fala, sim, você vai vencer, você vai se tornar uma pessoa perseverante. Verso 4. Ora,
A perseverança não acaba por aí. Ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, aprovação precisa gerar em você alegria, porque você precisa ser perseverante, porque no final o que Deus espera de você não é menos do que o que você entrou quando começou a ser provado. Pensa no lava rápido Hot Wheels. De um lado está o carrinho todo sujo, e do outro lado vai ter o carrinho limpinho, porque ele passou a água e o sabãozinho. É a mesma coisa da tribulação. De um lado, você está aqui, numa estatura, num nível de fé, num momento com Deus de maturidade cristã. E aí você vai entrar, você vai passar por essa provação. E você não pode chegar do outro lado dessa provação, por isso que ela precisa ter a ação completa. Você não pode chegar desse lado da mesma maneira, igual ou inferior à maneira como você estava do lado de cá. Não pode, depois de decorrido muito tempo da nossa conversão, da nossa caminhada na fé, da nossa maturidade cristã, da nossa vida com Deus, sermos crentes imaturos. Não pode, depois de 10, de 20, de 30 anos de caminhada, sermos crentes infantilizados. A provação tem um papel importante no processo da nossa maturidade. Então, ela precisa ser completa, porque o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, eu não só tenho que passar pela tribulação, mas quando eu for corrigido, a minha prova tem que estar ali uma nota 10. Eu tenho que estudar para aquela disciplina, eu tenho que me preparar para ela, e não importa a maneira como o cenário se apresente, no final eu preciso receber o 10 e eu preciso receber o carimbo de aprovado. Não basta passar na média. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser íntegro, em nada deficiente. Quem quer ouvir um cara desses? Pelo amor de Deus, me dá outra carta aí, porque essa daqui não está dando, não. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para passar por tudo isso, e aí é que está o grande detalhe da carta de Tiago. Porque parece, para cada um de nós, que a gente desanima e que a gente não consegue chegar até o final porque a gente cansa. Ou porque nós não temos as ferramentas e os recursos necessários. Ou porque a gente precisa ser reanimado pelo Senhor. Mas Tiago dá um outro lado do porquê não se vai até o final. Ele diz, pela falta de sabedoria. Às vezes lhe falta saber como passar por determinada situação. Porque, gente, a situação vai passar. Isaías, quando declara, ele não declara se passardes pelo fogo, se passardes pelas águas, ou se passardes pelos rios. Ele diz o quê? Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quem não passou, ou está passando, ou ainda vai passar. Essa é a realidade da carta de Tiago. Ele não alivia. Ele fala, quem não passou, ou está passando, ou vai passar. E se alguém precisa de sabedoria para passar por essas coisas sem reclamar, não é ânimo, não é alegria, não é paz, é o quê? Sabedoria. Se alguém precisa dessa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Deus dá sabedoria. Mas a gente não quer, fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais sabedoria, Senhor. Tá bom, eu ficar ignorante aqui. Para quê? Passar por mais problemas. Tá bom, deixa eu viver aqui nesse nível. Mas Deus dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé,
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí você entende. Por que é tão difícil ler essa carta? Porque não é só uma questão também de pedir sabedoria. Lembra que essas pessoas estão sendo perseguidas e mortas. Lembra que o Império Romano está passando cerol nessas pessoas. Todos os dias a gente está falando de montões e montões, de milhares e milhares de pessoas que estão sendo amontoadas como pilhas de cadáveres no meio das ruas. Alguns estão sendo empalados vivos, pegar uma estaca e furar de baixo a cima a pessoa. Alguns estão sendo queimados e sendo utilizados como iluminação à noite. Outros estão sendo aprisionados e lançados no Coliseu para lutar com os leões e com as feras. E aí Tiago fala o seguinte: para passar por isso, peça sabedoria, mas peça com fé e não duvide. Ou seja, é como se Tiago está dizendo assim, ó, Deus quer que você passe por isso. Então encare isso com fé e não duvide. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele é capturado, levado por aquilo que os seus perseguidores querem fazer e não sabe como se livrar disso. Para terminar 7:8, ele diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se eu não tenho fé para pedir aquilo que Deus falou que eu tenho que pedir, não ache que nós vamos receber do Senhor alguma coisa. Ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porque lhe falta sabedoria, lhe faltará perseverança, e porque lhe falta perseverança, ele começa e não termina. Quando a coisa começa a ficar difícil, ele para, ele desiste, ele volta atrás. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim nos dias de hoje? Eu não estou nem considerando a perseguição, eu não estou falando de vida e morte aqui. Mas, de fato, se a gente quiser trazer para os nossos dias, acaba sendo um pouco de vida e morte. Mas pensa só, quantas pessoas com ânimo dobre, inconstante, começa com empolgação, com ânimo, com alegria, e amanhã já desistiu. Quantos projetos foram abortados, quantos sonhos deixaram de se tornar realidade, porque a pessoa simplesmente desistiu. Não é que o caminho seja difícil. Para essa pessoa, qualquer caminho é difícil. Você já tentou ajudar uma pessoa em que para ela tudo é difícil? Parece que você tem que fazer absolutamente tudo. Chega uma hora que você não quer fazer o que mais? Você não quer ajudar. É o que Tiago está dizendo para nós aqui. E ele continua falando, e na verdade até coisas que eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa carta, mas fica para uma próxima oportunidade. E eu vou só prometendo, que depois a gente volta a falar sobre isso. Mas a questão que eu quero me ater aqui para a gente orar é simples. Tiago está retratando com honestidade a vida como ela é. Seja você um ímpio, seja você um salvo. O mundo é assim. E é assim por conta da queda. E é assim por conta do pecado. O pecado afetou todas as áreas da criação. Conversava ali embaixo antes de subir com a diaconisa Mônica, e a gente estava falando por isso. A gente sofre não só por conta dos nossos pecados, não só pela nossa falta de sabedoria, por coisas que ou a gente provocou, mas a gente também sofre por coisas que a gente não provocou. Você acha que é culpa nossa o fato da economia estar assim? E não é só no Brasil, eu não estou querendo entrar na questão política da coisa governamental, está assim no mundo inteiro, tá? Foi você especificamente que fez alguma coisa para que o mundo fosse o que fosse, para que as coisas estivessem da maneira como estão? Mas isso te faz sofrer, é ou não é verdade? O fato de você precisar contar o seu dinheiro, o seu vale, ou seja lá a maneira como você faz compras, e saber se vai dar para passar tudo no caixa, ou se algumas coisas você vai ter que deixar para comprar no próximo mês. Isso te machuca ou não? Sim ou não? É claro. Foi você que procurou isso. Mas isso acontece, é ou não é verdade?
E por isso que essa carta é uma carta muitas vezes negligenciada, porque Tiago está falando a verdade. O mundo é assim. Por conta do pecado de Adão, por conta da queda, todas as áreas da criação foram afetadas. As relações foram afetadas. A natureza foi afetada. Pelo amor de Deus, ontem de manhã estava um calor danado, não é verdade? E de repente, do nada, 4 horas da tarde, um temporal absurdo. E é a energia que cai, a luz que falta, a internet que não funciona. Aí você quer trabalhar, não pode porque está sem luz, você tem que ficar lá de braços cruzados esperando. É ou não é verdade? Então Tiago está sendo simplesmente honesto. Ele fala, a vida é assim. Quer você seja um ímpio, quer você seja um salvo. E aí a gente chega no capítulo 4, que é onde a gente precisa focar aqui. E Tiago diz no versículo 1, que nós experimentaremos conflitos e decepções. Seja você crente ou não crente, seja você um salvo ou ímpio, seja você um justo ou um injusto. Ele diz no versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É a pergunta que Tiago faz. Da onde que surgem as guerras? Da onde que brota as contendas? Nós experimentaremos conflitos e decepções. Aliás, aqui no mesmo verso 1, ele diz, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que Tiago está dizendo para nós? Que nossos sentimentos, que nós sentimos desejos pecaminosos e egoístas, mesmo tentando viver de uma forma pura e de uma forma justa. Sim ou não? Acontece com cada um de nós. Da onde procedem as guerras e contendas que vêm ou que há entre vós, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago não está escrevendo para descrente. Ele está falando da luta que acontece todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Existem prazeres em nós. Paulo deixa isso registrado também, só para não achar que isso é uma coisa de Tiago. Romanos, no capítulo 7, versículos 21 a 23, Paulo diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo está dizendo, o mal reside em mim. Por quê? Verso 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho o quê? Prazer na lei de Deus, mas existe um outro prazer em mim, verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só o que Paulo está declarando para nós, só até o 23. Existem prazeres que lutam dentro de nós, ou você só tem pensamentos limpos, puros, frescos. A sua vida é um eterno episódio de ursinhos carinhosos. É assim? Ou dentro de nós não existem prazeres que militam? Mas voltando aqui a Tiago 4, agora no versículo 7, ele também diz que além dos conflitos, além dos embates, além desses desejos egoístas, desses prazeres que militam na nossa carne, dessas contendas, dessas decepções que muitas vezes nos acometem, ele diz no 7, que nós também enfrentaremos ataques externos e também as tentações do inimigo. Assim é a vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só precisa resistir quem é atacado. É ou não é verdade? Então nós enfrentamos os ataques, as tentações e as seduções do inimigo. E ele diz, da onde surgem as contendas? E pensa só, vou só abrir um parênteses e fechar aqui rapidinho. Lembrei aqui agora. Da onde surgem os problemas no casamento? Se não que eu tenho um prazer, mas minha esposa tem um outro prazer. E meus filhos têm outros prazeres. E o meu prazer não bate com o prazer dela. Isso gera o quê? Conflito. Isso gera o quê? Decepção. Há uma expectativa do pai em relação ao filho que não é atendido. Isso gera o quê? Frustração e conflito.
guerra, briga. O filho deseja algo do pai e não encontra no pai ou na mãe. Isso gera o quê? Frustração, briga, contenda. Da onde surgem os prazeres? Da onde surgem as brigas dentro da igreja? Senão que um afirma estar certo, senão o outro afirma estar certo. Temos esses prazeres dentro de nós. E também enfrentamos a sedução de Satanás. Resista ao diabo. E o que acontecerá com ele? Ele fugirá de vós. Agora, no versículo 9, Tiago mostra que a gente também vai enfrentar tristeza, sofrimento e perda, que essas coisas são inerentes a essa vida terrena. Versículo 9, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se eu te perguntar, você está feliz com Jesus? Não, pelo amor de Deus, aí você vai me dar um tiro, né? Eu não vou perguntar isso a você. Mas isso acontece com cada um de nós. Existem dias de lamento, de choro, de pranto e de tristeza. E aí no versículo 14, Tiago também diz que nós passamos por momentos de surpresas e de incertezas. Ele afirma categoricamente para nós: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Ele pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E eu vou ter que parar por aqui antes que você entre em depressão, né? Afinal de contas, essa é a vida como ela é. Essa é a vida para o crente e para o não crente, para o justo e para o injusto, para o salvo e para o ímpio. Mas Tiago não está mentindo para nós, ou tá? Alguém discorda do que Tiago está falando aqui? Alguém já passou por alguma dessas situações? Alguém está passando por alguma dessas situações? Essa é a vida como ela é. E um cristão não deveria se assustar com isso. E eu estou falando de alguém que era um dos pilares da igreja do primeiro século. Tiago, irmão de Jesus, era cético, ele não creu em Jesus no período da sua vida, do seu ministério terreno, mas Tiago se converte após a ressurreição do seu irmão. Ele se torna zeloso de boas obras, ele se torna um dos pilares da igreja cristã nesse primeiro século. E tamanha é a importância de Tiago para a igreja, tanto em Jerusalém como aqueles que estavam sendo perseguidos por Roma, que Tiago é conhecido como Tiago justo. Tamanho a sua dedicação, o seu zelo pela lei de Deus, pela sua dedicação à oração. Diz a história que Tiago tinha os joelhos tão calejados de tanto orar, que os joelhos de Tiago pareciam os joelhos de um camelo. Já viu o joelho de um camelo? Não sei se você deve ter visto, mas depois, se você tiver curiosidade, coloca a foto de um camelo. E as pessoas que conviveram com ele, os historiadores, Flávio Joséfo, entre outros, vão falar que o joelho de Tiago era como o joelho de um camelo, de tanto que ele orava. Então, isso só mostra que Tiago era de fato um homem de oração, e o fato dele ser um homem de oração não impedia que ele sentisse todas essas coisas e passasse por cada uma delas daquilo que a gente tratou até aqui. O que só aumenta a importância do que ele está dizendo. Tiago é que dá exemplo de nós imitarmos a paciência do sofrimento dos profetas. Ele fala de Jó. Aliás, ele fala de Elias. Ele fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, e orou. É Tiago quem fala para nós: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, Tiago não está negando o poder da oração, e nós vamos orar agora essa noite. Nós vamos orar nesse momento, ele não está negando. Pelo contrário, ele está dizendo: muito pode a súplica do justo. Orar vale a pena, muda situações, mas não é só uma questão de orar. Não é só uma questão de orar. A gente está falando de obediência, a gente está falando de princípios aliados à oração.
de uma vida exemplar, de uma vida perfeita, íntegra, em nada deficiente, de uma vida que se alegra pelo fato de passar por provações e por tribulações. Então, essa carta de Tiago é uma carta assim difícil de ler, porque ele não promete muita coisa. Mas mesmo assim ele convoca a gente a permanecer firme durante e diante das tribulações e das lutas que nós enfrentamos. E é por isso que o versículo base que a gente leu aqui, Tiago 4, versículo 6, coloca para mim, por favor, falou tanto ao meu coração durante essa semana. Antes ele dá maior graça. Sim, a vida nesse mundo caído pode ser e será, muitas vezes, desanimadora e dolorosa. Não estamos negando isso. A Bíblia não nega essa realidade. Nós não moramos em Nárnia. Nós não moramos na Suíça. Nós moramos aqui no Brasil. Essas coisas nos afetam, sim. E às vezes mais do que deveria. Senão, o salmista Davi não teria escrito, Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. As aflições do justo são muitas ou poucas? São muitas. Mas de todas o Senhor livra. Então tudo isso acontece a justos e tudo isso acontece também a injustos. Mas aos humildes, volta lá em Tiago 4,6, por favor, Isa. Mas aos humildes, um alento, uma graça diferente, algo da parte do Senhor. Aos humildes, Ele dá uma graça maior. Aliás, Deus resiste aos soberbos. Aquele que acha que essas coisas nunca vão acontecer com ele. Aqueles que não sentem a necessidade de vigiar os seus pensamentos. Aqueles que acham que estão incólumes, impassíveis, aqueles que se acham os intocáveis. Nada vai acontecer com eles. Na verdade, eu preciso estar dentro de uma bolha e Deus tem que fazer tudo aquilo que eu creio que Deus vai fazer. Tiago fala, isso é soberba. Aqueles que não lutam contra esses sentimentos que guerreiam nos nossos membros. Aqueles que falam, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, Deus me fez assim, vai ser assim, pronto e acabou. Eis o soberbo. Seu caminho não é reto, o coração do Senhor não está nele. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aqueles que sabem que passam por dias que não são tão agradáveis para Ele. Aliás, essa palavra veio numa semana em que eu estava exausto, esgotado fisicamente. E sem vontade. Acordei numa quinta-feira e não tive vontade de ler a Bíblia, não tive vontade de orar. Meu coração se entristeceu por aquilo. Mas mesmo assim, Deus sabe como trabalhar no nosso coração. Isso aconteceu na quinta-feira, eu fiquei com o meu coração pesado, mas mesmo assim, não me dobrei diante do Senhor. Na sexta-feira estava sendo mais um dia, sem me quebrantar diante do Senhor, sem buscar a Deus em oração, sem a leitura da palavra, com a qual eu faço todos os dias, mas eu não estava com vontade, estava muito cansado, de verdade. Era um cansaço físico que eu não sabia te explicar, que eu não estava com vontade de fazer nada. O que me deixa duplamente triste, porque aí no final do dia eu ainda fico mais revoltado, com mais raiva de não ter feito nada. Eu não sei quantos são assim. Você fala, cara, eu não estou com vontade de fazer nada, e não faz. Aí depois você se cobra por não ter feito. Antes, Ele dá maior graça. Eu reconheci. E no sábado pela manhã eu acordei e falei, Senhor, me perdoa. Eu não estava com vontade e eu não fiz o que era certo. Eu não tentei me justificar pelo fato de estar cansado. O Senhor entende, não. Parece que no meu interior era uma tentativa de punir Deus pelo fato de eu estar cansado ou dele não ter aliviado as minhas cargas naquele momento. Eu falo, hoje eu também não falo com o Senhor. Quem é que perde? Deus deixa de ser Deus porque eu não falei com Ele? Mas certamente minha quinta-feira e minha sexta-feira foram terríveis pelo fato de eu não ter falado com o Senhor. Antes, Ele dá maior graça. E no sábado de manhã, o Senhor me acorda cedo
E eu me derramo aos pés do Senhor e falo: Senhor, me perdoa, Pai. Onde eu estava com a cabeça de achar, mas essas são as guerras que ocorrem dentro de nós. Agora, aos humildes, aos que reconhecem que isso acontece, aos que reconhecem que nem todo dia é 100%, nem todo dia você está com o ânimo lá em cima, nem todo dia eu vou perguntar: você está feliz com Jesus? Aí você fala: tô. Não, nem todo dia é isso. Desculpa ter te assustado agora. Mas nem todo dia é assim. E os humildes que reconhecem que precisam de ajuda, que precisam de alento, que precisam de socorro, esses recebem maior graça. Aquele dia em que eu acho que sou imbatível e não preciso de nada, Deus está me resistindo. Naquele dia em que eu acho que eu sou o super-homem, de que eu paro bala no peito, naquele dia que eu acho que é comigo, que eu estou comendo ferro, naquele dia em que eu acho que eu me basto, que eu posso e que comigo ninguém pode, naquele dia em que eu acho que eu sou incrível, é o dia em que eu estou sendo resistido pelo Senhor. Mas no dia em que eu reconheço, em que eu preciso do Senhor, em que eu preciso de sabedoria para lidar com os pensamentos que guerreiam no meu interior, com a cobiça, com a vontade de ter, com a insatisfação e o descontentamento com a minha vida pela situação em que eu me encontro. Nada presta, nada serve, Deus me abandonou, não gosta de mim, eu sou vítima, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, todo mundo contra mim, ninguém me ama, Jesus não me ajuda em nada. A partir do momento em que eu me sinto assim, Deus está me resistindo. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que acha que está sempre 100% e não precisa de nada. Mas aos humildes, aqueles que reconhecem que poderia tratar melhor o seu casamento, aqueles que reconhecem que poderia cuidar melhor dos seus filhos, aqueles que sabem que precisam de ajuda para não blasfemar contra o seu patrão, contra o seu trabalho e contra as portas que o próprio Deus abriu para você. Aqueles que reconhecem que nem sempre seus pensamentos estão alinhados, que muitas vezes tem dúvida, que muitas vezes passa por conflitos e divisões dentro da própria casa, que nem todo dia ele está 100% feliz. Deus dá graça. Assim como ele deu graça dobrada para Ana, quando essa era zoada por Penina. Deus resiste a todo o pensamento soberbo. Aqueles que dizem, Tiago diz mais à frente, aqueles que dizem: não, amanhã a gente vai para tal cidade, a gente vai negociar, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai fazer isso e aquilo. Tiago fala: esse é um pensamento arrogante, jactancioso e soberbo. Antes deveríamos dizer: se o Senhor quiser e nós estivermos vivos, então nós vamos fazer isso ou aquilo. Mas quantas vezes nós perguntamos ou nós nos importamos com aquilo que o Senhor quer? Muitas vezes as nossas orações, o que importa é aquilo que a gente quer. Deus resiste a essas orações. Quando eu vou para a oração preocupado só com o que eu quero, Deus resiste a essa oração. Não é assim que se chega diante de Deus. Tem que chegar diante do Senhor no sapatinho. Tem que chegar diante do Senhor na pantufa. Tem que chegar devagar. Deus resiste o soberbo. Eu quero, eu preciso, me dá. E aí o contentamento não vem, a alegria não vem. E a gente vai sendo cada vez mais resistido. E a gente pode até chorar. A gente pode até se desesperar. A gente pode até espernear e a gente pode achar que a gente está movendo os céus e terra. Deus está resistindo ao soberbo. Deus está resistindo ao soberbo. E o soberbo nem sabe que está sendo resistido por Deus. E por que isso muda tudo? Por que o fato de Deus dar maior graça muda tudo na nossa vida? Porque no meio de tudo isso, nós temos a garantia da graça. No meio desse turbilhão de pensamentos, emoções e sentimentos, há uma garantia de graça para nós. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não importa o que você esteja enfrentando. Ei,
não importa o que você esteja enfrentando, a graça para você, a graça disponível para qualquer luta que você esteja, a graça suficiente para a missão, mesmo quando nós não somos suficientes. Tem dia, meu irmão, que não dá. Tem dia que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Essa foi uma oração que eu fiz hoje pela manhã, sabendo que eu estaria pregando diante de você, diante da Santa Igreja do Senhor. Eu falei, Senhor, como que eu vou pregar? Se eu passei alguns dias aí sem me alimentar da palavra, eu vou falar do quê? Eu vou ser hipócrita? Eu vou falar do que eu não vivo? Eu vou chegar lá e vou fazer um discurso bonito para emocionar as pessoas e levarem eles a terem uma vida de oração enquanto eu não tenho? Senhor, me perdoa, Pai. Não pode ser assim. E só Deus sabe com o temor que eu subi aqui hoje para poder transmitir essa palavra para você. Para que eu não venha ser desqualificado, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo. É a palavra dele que está sendo ministrada. Então, de uma forma ou de outra, você será abençoado. E eu posso ser despedido daqui completamente vazio. Completamente vazio. Então, não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de humildade, de falar, Senhor, tem dias que eu não quero, tem dias que está difícil, tem dias que eu não tenho cara de chegar lá e de subir, mas a graça suficiente de Deus para nós, mesmo quando nós não somos suficientes, porque não é o que eu consigo fazer, mas é a graça de Deus sobre mim e sobre você, sobre nós essa noite. Eu tenho certeza que eu não sou o único a sentir essas coisas. Ou todo mundo acordou cheio de vontade de estar aqui hoje, essa noite. A graça de Deus para te fazer ter pegado o ônibus, ter saído da onde você estava e ter chegado até aqui essa noite, para Ele abençoar você, para Ele liberar uma bênção sobrenatural sobre a sua vida, mesmo quando nós não somos suficientes, a graça suficiente para nós. Amém? Eu termino então com Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Existem coisas que eu desisti de orar. E eu desisti de orar não por ceticismo, não por incredulidade, não é porque eu não quero mais essas coisas na minha vida, não é porque elas não são importantes para mim, ou porque eu seja um hipócrita, mas existem coisas que não valem mais o desespero do meu tempo diante do Senhor. Existem coisas que vão me alegrar mais. E a primeira delas é justamente essa paz que nós temos mediante a fé. Essa paz que nós temos em Deus. Sinceramente, já falei, existem coisas que não são as quais vale a pena a gente lutar e brigar. Da onde vêm as guerras e as divisões e as contendas que surgem dentro de vós, se não desses prazeres que estão aí dentro? Por que muitas vezes a gente se sente frustrado e chateado com Deus, se não por conta de desejos enganosos e de uma cobiça que a gente planta dentro do nosso coração? A fé que não aguenta a espera é só uma cobiça disfarçada. Se eu não aguento passar pelo tempo da espera, na verdade não é fé que eu tenho. Eu sou um cobiçador. Mas eu quero que Deus faça naquela hora, do meu jeito e a meu tempo. E Paulo diz, eu tenho essa paz com Deus, por conta daquilo que Ele fez por nós. E agora eu tenho acesso a essa graça na qual eu estou firme. E eu me glorio na esperança da glória de Deus. Eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. E eu sou muito feliz por isso. Preciso ser mais. Peço ao Senhor que me ensine a arte do contentamento, como Ele ensinou a Paulo.
Se você puder ficar de pé no seu lugar, porque não é Ele me dando aquilo que eu desejo, que eu vou passar a amá-lo mais, que eu vou passar a adorá-lo mais. Não é porque eu tenho tudo aquilo que eu sempre desejei, que o nome de Jesus vai ser glorificado. Paulo diz isso, Tiago diz isso, Pedro diz isso. Toda a palavra de Deus contribui para isso. De nós termos esperança na graça a qual nós tivemos acesso pela fé. E nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. Eu sei que essa é uma frase muito difícil. Algumas pessoas não vão entender isso que eu estou falando. E muitos vão julgar a hipocrisia. Não é hipocrisia. Se Deus quiser me dar, estou de mãozões abertas aqui para receber aquilo que Deus tem. Mas isso não vale. Não vale a minha frustração, a minha decepção. Não vale eu ficar de mal com Deus. Não vale a desobediência. Não vale a rebeldia. Não vale a ausência diante do Senhor. Isso é comportamento de Caim. Ficou indignado com a oferta do seu irmão Abel. E Deus fala para Caim: Caim, não é certo que se procederes bem, você vai ser aceita a sua oferta. Mas o teu semblante descaiu. O pecado bate a porta, cumpre a você dominá-lo. Mas ele se tornou ainda mais ensimesmado, mais soberbo, criando ainda mais resistência. E não se trata de orar mais, se trata de se quebrantar mais. Deus dá maior graça aos humildes. Contigo está o perdão, ó Deus, para que te temam. E o que me faz amar mais a esse Deus não é que Ele resolveu todos os meus problemas. A minha vida hoje continua igual, ou talvez até um pouco mais difícil do que estava semana passada. Mas o meu coração está queimando mais de amor pelo Senhor, pelo fato dele ter perdoado a minha rebeldia e o fato de eu não ter tido forças de buscá-lo a Ele e querendo justificar no fato de que a vida está pesada. Agora você entende por que a carta de Tiago é uma carta tão pouco lida e tão pouco falada? Essa é a vida. Vai fazer o quê? Ficar de mimimi? Abandonar o Senhor? Vai virar o quê? Ateu? Vai para outra religião? Ele já te comprou por sangue e Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Vamos orar essa noite. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria e que nos ensine a lidar com esses pensamentos e sentimentos e prazeres que militam dentro de nós e que muitas vezes nos colocam em uma posição de inimigos de Deus. Ou não sabeis que o Espírito que há em vós arde em ciúmes, infiéis? Não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? É inimizade contra Deus. Portanto, qualquer um que deseja ser amigo do mundo, que deseja que o mundo deseje, que quer ter aquilo que o ímpio tem, que só busca as coisas que essa terra busca, se constituiu inimigo de Deus. Que tristeza para o meu coração, que tristeza para a minha alma, para o meu espírito, em mim ardendo em ciúmes, eu falando: Senhor, eu estou cansado, sendo resistido na minha soberba, porque está difícil. Está difícil, talvez fique pior, talvez fique mais difícil, mais desafiador. E o soberbo, ele vai ser cada vez mais resistido e vai continuar achando as coisas cada vez mais difíceis. Mas o humilde recebe maior graça. E Deus está derramando a maior graça nessa noite para os corações contritos e quebrantados. Amém?
Deus está derramando maior graça sobre a sua vida nessa noite. Deus está derramando maior graça ao seu coração aflito. Deus está derramando maior graça para aqueles que entenderam o teor e o conteúdo dessa mensagem. Deus está derramando maior graça àquele que reconhece esses pensamentos, aquele que reconhece e sabe que isso acontece no seu dia a dia, aquele que sabe que precisa de Jesus, aquele que conta com o auxílio do Espírito Santo. A maior graça de Deus para você, humilde. A maior graça para você que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite. A maior graça para você que sabe que não é pelo seu muito falar, que não é pelas suas obras, pelo seu muito fazer, mas sabe que necessita praticar essas coisas. Não porque o poder está em você, não porque a capacidade é sua, mas porque o Espírito Santo lhe move a tomar atitudes e decisões de fé e de obediência. A maior graça, sim, porque a lei avultava o pecado, tornava o pecado maior, mostrava a vileza, mostrava a podridão. A lei veio para mostrar o tamanho da ofensa. Porém, disse o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, a graça não veio tornar o pecado mais abundante, pelo contrário, superabundou a graça e a favor do Senhor derramado sobre a sua vida nessa noite. Ao coração desejoso de perdão, aquele que está arrependido, aquele que se encontra contrito, pedindo: Senhor, me perdoa pelo meu fútil procedimento, me perdoa pela minha maneira mundana e terrena de pensar, me perdoa por desejar e querer garantir a minha vida nessa terra, me perdoa por parecer como qualquer outro aqui nessa terra, desejando e me movendo pelos mesmos princípios e propósitos que qualquer um. Me perdoa, Senhor Deus, por trabalhar igual um ímpio. Me perdoa, Senhor Deus, por ter um casamento igual um injusto. Me perdoa, Senhor Deus, por viver uma vida como aquele que não te conhece. Me perdoa por ser um soberbo. Me perdoa por resistir à ação do Espírito dentro de mim. Me perdoa, Senhor Deus, por não abrir a Tua palavra e desfrutar da porção que o Senhor preparou para a minha vida. Me perdoa por não cantar de coração. Me perdoa, Senhor Deus, como diz a canção, por não perceber que és o meu sustento. Me perdoa, Senhor Deus. Eu lamento viver só para mim mesmo. Lamento por ter o meu coração indiferente. Lamento não cantar de coração, não fazer aquilo que fui chamado para fazer, não querer e não gostar de viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu lamento profundamente, Senhor Deus, me entristecer sempre por não ter as coisas que eu gostaria de ter. Lamento, Senhor Deus, porque o meu choro não é porque eu não sou parecido com Jesus, porque eu não sou parecido contigo, mas o meu choro é porque eu não tenho o carro que fulano tem, é porque eu não moro na casa que o influenciador mora, é porque eu não vivo aquilo que o outro está vivendo, é porque eu não desempenho o mesmo ministério, não tenho a mesma unção, não ajo na mesma autoridade. Senhor, eu lamento não ser parecido contigo, lamento dar vazão à minha carne, lamento, Senhor Deus, ficar resmungando e ressuscitando toda hora os mesmos sentimentos e vivendo, Senhor Deus, de maneira descontente e infeliz. Se esse é o teu desejo, se essa é a tua oração essa noite, eu quero te animar dizendo que a maior graça do Senhor para a sua vida, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Deus dá maior graça aos humildes e muda a história da sua vida, porque Ele muda a maneira como você pensa. O que passa a guerrear, o
o que passa a lutar, o que passa a ganhar essas batalhas internas no seu coração, não é o desejo de estar certo, não é o desejo de ser amado, honrado, querido, desejado, consultado. O que passa a ganhar destaque e aumentar dentro de você é a paz que você tem por ter sido justificado pela fé. Há uma paz no teu coração de não ser inimigo de Deus, mas de ser amigo do Senhor. E você passa a se gloriar na esperança da glória. Você passa teus dias não esperando pelo próximo milagre, pela próxima bênção. É claro que vindo você se alegra muito, mas o que move o teu e o meu coração é o anseio pela vinda do Senhor. É o desejo de estar diante do Senhor perfeito, íntegro e nada deficiente. É o desejo de servir ao Senhor de todo o coração, com alegria. É o desejo de viver todos os dias para o seu inteiro agrado, para a glória do Senhor. É ter aprendido o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. É ser feliz no pouco ou ser feliz no muito. É ser feliz na alegria, é ser feliz na tristeza. É ser feliz na doença, é ser feliz na cura. É ser feliz porque temos a Jesus. E se temos a Jesus, nada nos falta. Nada nos falta. Nada nos falta. Nada nos falta. Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que a gente não tem, a gente não precisa. A gente tem a Ele. E Ele não vai deixar que nada te falte. Amém? Amém. Você crê assim? Amém. Você pode dar um glória a Deus. Você pode celebrar Jesus. Você pode agradecer ao Senhor com as suas palmas. Amém.